tinha um evento online, né, de mulheres na tecnologia, e eu participei. E lá nesse evento eu vi outras mulheres que vinham de outras áreas e tinham migrado para a área de tecnologia. E eu pensei, por que não? Por que eu não posso também, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Né? Aqui na Itália já são 9 horas da noite. Você trabalhou o dia todo, passou o dia todo no computador e ainda está É, aqui. Então, assim, de verdade, muito obrigada pela tua generosidade. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando, né, muitas pessoas por aqui. Então tá, Nath, eu gostaria que você se apresentasse brevemente quem é você, né? Há quanto tempo você está aqui na Itália, para as pessoas conhecerem um pouco a tua história. bom, vamos lá. Então, eu me chamo Nathalie, eu tenho 32 anos, eu sou advogada no Brasil. Atualmente, eu atuo aqui na Itália no mercado da tecnologia da informação, trabalhando com banco de dados, né? Hoje eu sou administradora de banco de dados. E eu vim para a Itália em 2019, primeiro a viagem, e eu descobri o meu lugar no mundo. E eu, né, tem algumas questões, algumas histórias que depois eu posso até falar um pouquinho, como que eu decidi vir para cá, mas eu me mudei definitivamente em 2020. Eu cheguei aqui 2 semanas antes do primeiro lockdown. Então, eu cheguei na Itália com tudo, assim, né? Foi uma mudança tremenda na minha vida. E é por isso que eu decidi mudar também, né? Tem, tem várias questões aí, o porquê que eu resolvi fazer essa transição de carreira. Primeiramente, que eu queria ter mais disponibilidade para trabalhar em outros países, né? Porque o direito, ele prende muito você ao Brasil, né? E eu queria também ter uma vida menos estressante, né? E foi esse caminho que eu decidi. E eu me encontrei. Então, assim, a primeira coisa você falou uma frase que eu falo muito, né? Que é encontrar o nosso lugar no mundo. Então, não é só um trabalho, não é só estar na Itália, né? Mas estar no lugar onde a gente sente que é nosso, onde a gente está confortável. E imagino que para você foi um desafio assim maior do que as pessoas que vêm para a Itália e trabalham na área, né? Então você tem uma carreira no Brasil, fez a faculdade de jurisprudência, falei em português, falei em italiano, fez a faculdade no Brasil, fez todo o teu percurso na área de direito, veio para a Itália e decidiu fazer essa transição. E pelo que você falou, um dos motivos, né, que fez você mudar porque quando você trabalha na área do TI, né, como você hoje trabalha em casa, você tem a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, né? Então, você Sim. falou que essa foi uma das principais motivações e também que geralmente, né, eu tenho alguns clientes que são advogados, quando você trabalha no setor jurídico, né, tem a burocracia, né, muitas vezes você tem prazos, né, que você tem que cumprir, tem alguns estresses, então, assim, eu tive vários. Eu acho que, para ser sincera, um dos, um dos grupos de clientes que mais fez transição, eu acho que foi realmente na área de direito. Mas vamos lá, vamos entender um pouco a tua história. Você veio em 2019, você já veio decidida para mudar de área? Como foi esse percurso de transição? Não, então, eu vim aqui na Itália, a princípio eu ia passar umas férias, né? E eu acabei encontrando, é, era só umas férias. E eu acabei, assim, reencontrando o meu marido, né? A gente tinha se conhecido em 2016 no Brasil, a gente namorou por um tempo, não deu certo, cada um seguiu o seu caminho, continuamos amigos. E em 2019 eu resolvi passar as férias na Europa e a gente se reencontrou e, e ele me pediu em casamento. A gente reatou, só que
tinha várias questões aí, né? Eu tinha uma família no Brasil, eu tinha um emprego, eu trabalhava já como advogada há quase 9 anos, então eu tinha que pensar se eu iria abrir mão disso por amor, né? Por um sonho, mas eu não queria abrir mão, eu não queria perder a minha independência como mulher, e eu queria continuar trabalhando, né? Então, eu consegui fazer um acordo no escritório que eu trabalhava de trabalhar remotamente aqui na Itália, né? E assim eu continuei trabalhando aqui na Itália, acho que por cerca de 1 ano, para esse escritório no Brasil. Só que foi naquele meio de pandemia, né? E tanta coisa acontecendo. Os advogados que estão assistindo a live aí sabem o quanto foi complicado esse período. Eu também passei por um luto, eu perdi meu pai no Brasil, e eu não. Obrigada. E assim, acabou juntando tudo, sabe? O estresse, o luto. Eu queria também viver a vida daqui, porque eu me sentia muito presa ao Brasil ainda, né? Sendo que eu estava morando aqui na Itália, eu não estava falando italiano, eu não estava vivendo a cultura, e, e eu queria mudar, e ao mesmo tempo não perder a minha independência, eu não queria deixar de trabalhar, né? Eu pensei até em continuar com a minha carreira aqui de advogada, mas tiveram pequenos fatores assim, além do estresse de querer mudar, por exemplo, a questão financeira, porque você precisa reconhecer a profissão aqui na Itália, né? Você precisa apresentar toda aquela documentação no Ministério da Justiça italiano, então você vai um dinheiro para você traduzir, apostilar, fora que você tem que estudar tudo de novo, né? Você tem que estudar o direito italiano, porque afinal você está aqui na Itália, ou então fazer por Portugal, né? Que é uma opção que muitos advogados optam por fazer o reconhecimento em Portugal e depois na Itália, mas você também, ao mesmo tempo, tem que manter o pagamento da ordem do Brasil, de Portugal, da Itália. E, por exemplo, se eu fosse para outro país, seria mais um processo. Então, novamente, eu teria que começar tudo do zero, né? E foi nesse momento, assim, de não saber, né, o que eu poderia fazer, que eu andei conversando com uma amiga minha, que é da área de tecnologia, e, por acaso, tinha um evento online, né, de mulheres na tecnologia, e ela me convidou para participar, para assistir, para escutar a história de outras mulheres que trabalham na área, e eu participei. E lá nesse evento eu vi outras mulheres que vinham de outras áreas e tinham migrado para a área de tecnologia, né? Cada uma com os seus motivos, né? Eu vi uma moça que era biomédica e hoje está na área, outra também que tinha feito jurisprudência aqui na Itália, e eu pensei, por que não? Por que eu não posso também, né? E aí eu comecei a pesquisar em que setor, assim, da tecnologia eu poderia atuar. E aí eu conversando com essa minha amiga, ela também trabalha com banco de dados, né? Mas ela trabalha com outra plataforma, digamos assim, né? Ela trabalha com Oracle, hoje eu trabalho com Microsoft, mas ela me deu uma força para começar a pesquisar e estudar, e assim eu decidi. Eu coloquei na minha eu Ah, coloquei na minha cabeça que eu iria mudar, que eu ia tentar outra profissão, e eu comecei a estudar. perfeito, perfeito. Então você decidiu, por todos os motivos que você falou, sair da área de direito e começou a olhar o que opções eu tenho. Aonde que você fez o curso nesse momento? Tipo, você fez depois, você fez antes? Eu fiz justamente nesse período que eu tomei a decisão de mudar, aí eu pensei, peraí, eu não conheço nada de mercado italiano, né? E uma outra amiga minha tinha feito o curso com você e ela me indicou. E foi aí que eu conheci o seu curso, comecei a fazer,
E ele me ajudou muito, porque eu não sabia nem como fazer um currículo aqui, não sabia as diferenças, não sabia os tipos de contrato, como funciona a ricerca attiva de lavoro. Então, o curso foi essencial para me dar um norte de como começar a procurar um emprego aqui, porque, além de tudo, eu tinha aquele receio, né, de estar trocando de área, de não ter experiência, e não ter nada de experiência, então eu tinha muito medo. E quando eu comecei a fazer o curso com você, eu descobri que o mercado italiano, ele é muito diferente do mercado brasileiro. Aqui a idade não importa tanto assim quanto a gente pensa, né? Porque o jovem italiano, ele costuma estudar e não faz, ele faz estágio assim só depois de muito velho, depois que se forma, exatamente. Então a gente Né? A gente começa a trabalhar é, na universidade, a gente passa os 5 anos trabalhando. não, exatamente, não tem aquela necessidade que o brasileiro tem de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, até mesmo quando eu comecei a fazer a entrevista, né, eles olhavam, mas falavam, nossa, mas tudo isso, você já trabalhou esse tanto e você é tão nova, então era até um choque para os italianos, né? Exata, e é mesmo, porque aquilo que eu sempre explico, né? Eles vão estar olhando o teu currículo, e aí que eu acho que conta as informações do curso, porque ele vai estar olhando o teu currículo através da visão dele, da cultura dele, né? Então, assim, quando eles olham, eles vão esperar o percurso que os italianos fazem. Por isso que a gente tem que saber contar muito bem o percurso que a gente fez, e principalmente quando a gente quer mudar, né? Então, assim, 30 anos, 30/31, começar em uma área nova que você nunca tinha trabalhado na vida. Exatamente. Ok, e daí você, assim que você definiu o teu objetivo profissional, você fez o curso, né, que te deu instrumentos, né, tipo currículo, carta de apresentação, LinkedIn, entrevista de emprego, e como procurar emprego, e o que aconteceu depois? Então, depois, Então conta com o Medin. as emoções, porque as pessoas também passam por isso. Então diz que emoções você estava sentindo, né? Então, eu tinha vários medos, né? Por eu estar mudando de área, não ter experiência, por eu ainda não ter um italiano perfeito, porque eu cheguei aqui no meio da pandemia. Então, eu não pude, né, aprimorar meu italiano, eu não tinha com quem conversar. O meu marido é brasileiro, a gente só fala português em casa. Então, eu tinha feito um cursinho assim de italiano, mas eu não me sentia segura para fazer entrevista. Eu me senti mais, claro, depois que eu fiz o curso, né, que eu tive uma noção de como funciona a entrevista aqui, e eu comecei, o que eu comecei a fazer, Marcela? Eu comecei a pedir ajuda para o meu marido, eu falei assim, vamos fingir que estamos numa entrevista, e eu comecei a treinar com ele, como se ele fosse o entrevistador, né, para pegar confiança. Porque nesse caso, quando eu penso, né, quando você não tem aquela experiência, você precisa saber se vender. Sim. Você precisa mostrar as suas outras competências. E foi isso que eu fiz. Eu pensei em respostas antecipadamente, de como surpreender o entrevistador. E a pergunta Então, é calar. Ok, você fez cursos na área? Como é que você emigrou para uma área assim nova? Você fez cursos? Que cursos você fez? Você é autodidata? Conta aí para o pessoal saber. então, é, Tem uma graduação, né, para ir para a área de tecnologia da informação. O que você fez? Então, para atuar na área, a gente não precisa reconhecer a profissão aqui. O que muitas pessoas fazem é validar o diploma, claro, isso é uma coisa até que eu recomendo. Quem já tem a formação na área para trazer o diploma, traduzir, apostilar. É, Dá um termo, porque eu não gosto de usar validação de diploma, porque as pessoas elas fazem confusão. certo. Acontece, tem o reconhecimento profissional, tem o reconhecimento de título de estudo e tem a declaração de valor. Então, você está falando da declaração de valor. Isso, isso. Eu não sabia o termo correto. É.
Esse é um termo que a gente decidiu aqui na nossa comunidade para não criar confusão, porque as pessoas elas pensam que tem que reconhecer. Então a gente tem o reconhecimento profissional que a gente faz, por exemplo, no Ministério da Justiça, se a gente é advogado, se a gente é médico, a gente faz no Ministério da Saúde, tem o reconhecimento do título de estudo quando a gente quer estudar. Então, vamos dizer assim, eu quero fazer um mestrado aqui na Itália. Então, eu vou me inscrever na universidade e vou fazer um reconhecimento de estudo. Uma outra coisa é quando eu quero, que é isso que ela está falando, a gente chama de dichiarazione di valore, ou então declaração de valor. Então, você, inclusive, pode falar, e eu aconselho todo mundo, é a mesma coisa que você fala, eu aconselho todo mundo fazer. Não necessariamente Exato, fazer o reconhecimento, mas ter uma declaração de valor que você realmente estudou, né? Que aquele certificado, ele tem um valor, né? Que você realmente estudou, isso é fundamental. Pode continuar. É só porque você sim. está me perguntando, daí eu já. Sim, era isso que eu queria dizer, eu só acho que não sabia o nome correto, né? Porque como eu não precisei fazer, eu não sabia o nome do termo. Fala assim, mas fala assim, e tem vários significados, por isso que eu preferi separar. O pessoal sempre fala a validação de diploma, mas eles falam isso para tudo, entendeu? Ok, entendi. Perfeito. Então, você estava dizendo que eu Sim. aconselho as pessoas a fazer. Isso, para quem tem o diploma no ensino superior, sim, né? Mas na área da tecnologia, a gente tem um ponto muito diferente, que são as certificações, né? E as certificações, elas são universais. Você tira a certificação, ela vale no mundo inteiro, né? Muita gente até coloca no LinkedIn lá os badges das certificações. Então, isso também é muito importante, né? Para quem é da área, fazer os cursos, tirar as certificações. É, As coisas que você tirou para o pessoal ter ideia, né? Porque no fim a pessoa então, eu tô. É, diz o que você fez, né? então, o meu percurso de estudo, eu comecei pelo percurso de estudo da própria Microsoft, que é disponível no site gratuitamente. Eu também fiz alguns cursos na plataforma Udemy, que é bem famosa, na área da tecnologia. E para certificação, eu tenho duas para tirar nesse ano. Eu ainda não agendei, mas é que a empresa que agenda para a gente fazer a certificação. E assim, isso também é uma coisa muito comum aqui nas empresas de consultoria de informática, né? Geralmente elas colocam um percurso de estudo para o profissional. Então, você tem metas de estudo, né? Você tem tirar certificações. O meu marido também é da área, esse ano ele tirou 3. É, tudo assim pelo percurso de estudo da própria empresa, né? E como eu entrei júnior na empresa, né? É, o que que eu fiz, né? Como eu já não tinha experiência, eu comecei a estudar antes, porque eu sabia que essa empresa que eu me candidatei estava procurando pessoas sem experiência para treinar. Só que eu quis chegar um pouquinho na frente. Então, eu já estudei antes, sabendo o material que eu tinha que estudar, eu já comecei a estudar antes, né? E, assim, os primeiros meses você faz um estágio praticamente, né? Você fica, eles chamam aqui de afiancamento, né? Que você fica a fianco, né? Ao lado de outra pessoa, literalmente ao lado de outra pessoa, para aprender. Então, aquela. Uma pessoa Exatamente, exato. E pelo fato de eu já ter estudado antes, eu passava um pouquinho na frente das outras pessoas que estavam começando ali do zero. Então, eu até acabei saindo do afiancamento até um pouquinho antes, porque eu já conseguia trabalhar sozinha, em autonomia, né? E isso se deve também ao fato de, durante os meus estudos, eu criar laboratórios, né? O que que é criar laboratório? Você instalar os programas que você vai trabalhar, né? Tem alguns sites que disponibilizam, por exemplo, banco de dados fictícios, e eu começava a estudar e praticar sozinha em casa, né? Mesmo fora do trabalho, e isso é muito importante.
Gente, nada é assim, né? Tipo, ela tá contando um percurso que é possível, mas tem muito esforço, inclusive Tem muito esforço. já tá trabalhando, né? Então, assim, Sim. não tem um vou mudar de área, vamos ver o que acontece, né? Tipo, tem É, na vida, tem esforço. Tá, mas vamos voltar um pouquinho antes. Você concluiu o curso, começou a fazer simulação, entrevista de emprego com o marido. sim. Vamos dizer assim, ó, que ele tá. Eu sempre aconselho as pessoas fazerem, porque depois vira natural e a gente tem que saber contar a história, contar a nossa história, o que é que a gente fez. Perfeito. Então, depois de todas aquelas simulações, como é que você foi procurar emprego? Como foi as suas primeiras entrevistas? O que é que você sentia? Que feedback você percebeu deles, né? Tipo assim, eles perguntavam muito por que que você quer mudar de área, o que é que aconteceu? Tipo assim, me conta um pouco como é que foi esse percurso de procura de emprego e entrevistas de emprego. Então, esse percurso eu comecei depois que eu fiz o curso, né? Que a gente aprende a ricerca ativa de lavoro, depois de ter ajustado todo o meu currículo, me preparado, dar trabalho, ajustado o meu LinkedIn, eu comecei a procurar as empresas da área, né? E eu comecei a enviar a minha candidatura, né? E aí surgiu a entrevista nessa empresa que eu trabalho hoje. Eu passei por 3 entrevistas nessa empresa. Quanto tempo É, dura? olha, depois que eu terminei o curso, eu acho que foi 1 mês ou 2 meses, não foi muito tempo, Muito. foi relativamente rápido. É porque É, nessas áreas, tipo, assim, geralmente um mês dura a seleção, depende da pressa, etc. Mas, tipo, você fez 3 entrevistas, né? Que você faz segunda, quarta e sexta, né? é, Do... Então, o percurso de seleção ele já demora, né? Então, de 1 a 2 meses foi muito bom. Então, foi logo. rápido. Eu me surpreendi. Sim, eu me surpreendi. E justamente essa pergunta era a primeira que faziam para mim, né? Ma come mai? Mas sei um avvocato, né? Você é uma advogada, né? Mas por quê? Como assim? Pensavam que eu até tinha enviado por engano, né? A candidatura. E eu tive que ser muito astuta em pensar em respostas, né? Como eu falei, eu ficava treinando com meu marido, porque eu sabia que isso eles iam perguntar. E eu pensei, eu preciso demonstrar para eles o porquê que eu quero mudar, a minha vontade, a minha competência e o que, que o direito pode ter a ver com dados, né? Ótimo. E foi assim que eu pensei. Eu acho que pensando dessa forma, cada um consegue se ajustar no seu próprio caso, né? Você demonstrar uma coerência com o que você já faz, o que pode ser útil, né? Porque nada se perde, né? A minha carreira toda não ficou para trás. Tudo que eu trabalhei, que eu estudei, a gente leva com a gente, né? O conhecimento nunca é perdido. Então, foi essa a minha estratégia. Entendi. Então, você fez 3 entrevistas. Tem algum episódio que você acha que seria legal contar? Se não tiver, não tem, tá? Mas tem algum episódio, tipo, durante a entrevista que você, poxa, por que que me perguntaram isso? Ou que você sentiu dificuldade? Ou que você viu, por exemplo, como você está contando, que a tua preparação foi importante. Não sei, alguma dica que... Isso foi uns 2 anos atrás, né? É, Assim, então, você lembra que é interessante, senão a gente segue. assim, o que eu percebi é que os italianos, eles são muito diretos nas entrevistas, eles são muito objetivos. Até assim, a primeira vez você até estranha, porque parece que eles são grosseiros, assim, mas não é. É a cultura deles mesmo, de ser muito direto. Exato. E uma questão assim que eles não abordam, eles não entram em questões pessoais, tipo, por eu ser mulher, eles não perguntam se eu sou casada, se eu quero ter filhos. Então, E correto. isso eu acho excelente, eu achei excelente, porque é muito profissional, realmente. Que quando eu faço, eu preparo as pessoas para entrevista de emprego, né? E às vezes na apresentação ele já diz, o pessoal já diz, né? Sou casada, eu tenho 3 filhos, não sei o que, 4 cachorros. Eu falei, eita, não precisa dizer, né? Eles não perguntam e não precisa dizer. Eu vi que o pessoal tá chegando agora e algumas pessoas estão perguntando o que que a gente tá fazendo aqui. Então vamos lá.
Esse daqui é um programa onde a gente descobre uma profissão aqui na Itália. Então, geralmente eu entrevisto ex-alunos e ex-clientes. Então, a Nath, ela fez o curso de ricercativa de lavoro e o caso dela é muito interessante porque ela fez uma transição. Ela se formou em direito no Brasil, ela fez a carreira dela lá até os 30, 31 anos. E depois ela veio aqui na Itália e decidiu ir para a área de tecnologia da informação do zero. E ela contou pra gente que tem empresas que procuram perfis júnior, né? Júnior. É o pessoal que está começando agora, inclusive, para treinar. Ela, mesmo assim, ela decidiu a fazer cursos, certificações, etc. Então, foi esse o percurso que ela está fazendo. E agora ela contou, deu algumas dicas, né? Que eu acho que para ela foi muito importante, insights durante a entrevista de emprego. Ela passou na entrevista de emprego e começou a trabalhar na área. Então, vamos começar a entrar no dia a dia para que as pessoas que querem trabalhar na área de informática entenda que se tem pressão, qual é a rotina. Lembrando, gente, que ela vai contar a experiência dela. Então, assim, pode ter gente que teve uma outra experiência, né? Então, ela vai contar a experiência dela, o que que foi, inclusive, como é trabalhar com os italianos, né? Então, assim, por quê? Para você também entender. Então, ela já falou uma coisa que eu sempre falo: os italianos, eles são bem objetivos, eles são bem diretos. Então, se eles têm alguma coisa para dizer para vocês, eles vão dizer, né? Eu, particularmente, eu amo isso, né? Eu sempre falo: se o italiano não chama atenção, não veio falar, é porque você está fazendo tudo certo. Se você fizer alguma coisa errada, eles vão vir. Então, se você está lá tranquilinha fazendo o trabalho, então tá indo, né? Mas não me deram feedback, mas é porque tá tudo funcionando. Porque se tem alguma coisa errada, vai dizer, ó, o que aconteceu aqui? Né? Então eles vão chamar a atenção. Não gostei, melhora. Né? Às vezes até eles dizem, mas que trabalho é esse? E que é o trabalho, não é você. Né? Então essa é uma coisa que eu falo, a gente não leva para o pessoal. Uma coisa é você, uma coisa é que aquele trabalho, aquele relatório não está completo. Isso não diminui o teu valor, porque senão, meu Deus do céu, aí a gente já tem que fazer fila para fazer terapia, mas daí a gente não, né, não sai. Então tá, qual é o teu cargo que o pessoal está perguntando? O que que você faz hoje? Como é que foi começar nessa nova área? E depois você pode contar umas curiosidades aí que para você pode ter sido um choque, ou você acabou admirando. Enfim, conta aí o teu dia a dia de TI. Ok. Atualmente eu trabalho como administradora de banco de dados. Eu trabalho com SQL Server, né, que é uma plataforma da Microsoft. De E eu trabalho e eu trabalho numa empresa de consultoria de informática aqui da região da Lombardia. E atualmente eu trabalho para um cliente, né? E o cliente que eu trabalho é um banco. Então, meu dia a dia no trabalho, atualmente eu trabalho totalmente home office. Alguns funcionários, eles vão 2 ou 3 vezes por semana na empresa, e eu trabalho, né, para esse banco. E atualmente, o meu grupo de trabalho, eu sou a única brasileira, única mulher, então no começo eu tinha um pouco de medo, assim, né? É, e outra coisa também era a minha insegurança, né? Porque, como eu falei, quando eu cheguei aqui na Itália, eu fiquei no lockdown, né? Então eu não tinha como praticar a língua. E hoje em dia, no meu trabalho, a gente fala muito por telefone, né? Por telefone ou por vídeo, conferência. Então eu tenho que falar muito com os italianos, né? E isso era uma coisa que no começo eu tinha muito medo. É, perdendo e superando. Fazendo, tô brincando, já tô. Então, né, eu percebi assim, né, eu tinha vergonha porque eu tinha sotaque, mas isso não quer dizer nada, sabe? O italiano também tem sotaque. Eu trabalho com bergamasco, então é um tipo de sotaque. Às vezes eu tenho que falar com alguém da Sicília, por exemplo, é outro sotaque. Então todo mundo tem sotaque, sabe? Isso não me desmerece em nenhum ponto. O importante é far-se capire, entendeu? O importante
que você seja entendida e que você entenda. Exatamente. Legal, legal. Então você não sentiu essa externa, uma pressão externa, uma pressão interna, uma segurança Foi interna, foi uma. Exato. impressionante. Eu também morria de medo. E era interna, tipo, ninguém nunca. Às vezes, assim, ó, tinha uns colegas meus que às vezes tirava onda, porque tem algumas palavras que é um pouco complicado. Então, assim, às vezes eu me apresentava para diretores, eu dizia assim, eu tenho, não sei, 27 anos. Agora eu vou dizer ani com N, mas com um N é um pouco complicado, que tem um outro significado, né? Então, assim, às vezes quando a gente saía, Marcela, só essa palavra tenta dizer certa. Essa é bem perigosa. É, No sorrisinho. já aconteceu, até com a palavrinha também, quando você vai pedir o penne, né? Oh, meu Deus. No restaurante também acontece às vezes algumas gafes, né? Porque o brasileiro tem muita dificuldade de falar a doppia, né, do italiano. Então, a pronúncia às vezes ela prega uma pecinha na gente. Mas a gente vê que eles lidam com humor, né? Então, assim, é mais uma coisa, isso aí eu também percebo, é mais uma coisa interna. Nossa, ok, Sim, sim. pode continuar. A última coisa que você falou é que você trabalha muito falando, você faz Isso. casa, tá, gente? Assim, ela trabalha muito falando, em muitas reuniões, e você chegou numa das dificuldades, né? Que era uma insegurança interna, que era a língua. Teve outras inseguranças, teve outras dificuldades. Você não era da área, né? Você sentiu dificuldade Exato. de entrar no clima, assim, como foi? Sim, eu tive. Porque você fica com aquela insegurança técnica também, né? Afinal de contas, você nunca trabalhou, né? É insegurança para todo lado, é chuva de insegurança. É isso É, aí, o trabalho. Será que eu vou passar na entrevista de emprego? Aí passa na entrevista de emprego, será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus. como eu sofro. Mas você e todo mundo, tá? Isso é bem. É, Então, o pessoal é normal, né? O pessoal tá inseguro aí, é normal. sim, eu tinha também essa insegurança técnica, né? Mas assim, eu conversando assim com uma colega, ela falou assim para mim: você é júnior, você está entrando agora, todo mundo sabe, então ninguém vai esperar de você fazer o trabalho de um sênior. Você tem que fazer o trabalho de um júnior. É isso que você foi contratada. Se você não souber fazer, tudo bem, vai ter alguém para te auxiliar, sabe? E não é demérito nenhum você pedir ajuda quando você não sabe alguma coisa, né? Então, essa parte eu comecei a me acalmar mais também, né? Com a minha insegurança técnica, que também se resolve estudando. Quando você não sabe uma coisa, você pesquisa e você aprende, né? E a gente aprende muita coisa, sim, muita coisa que a gente aprende no meio do desespero. Ai, meu Deus, apareceu uma coisa que eu não sei fazer. Você vai lá, pesquisa, aprendeu, você faz. E o pessoal do TI é bem isso, né, gente? Porque o pessoal do TI, às vezes eu trabalho, são sites, coisas, né? O pessoal, assim, tem experiência, eles sempre vão fazer uma pesquisinha. Eles sempre vão estar pesquisando, porque a TI tem um monte de coisa nova, como você falou, tem que sempre estar estudando, Sempre tem. né? Exato. Então, vamos lá e vai, né? E assim, assim como o direito também, a área de TI você sempre tem que estar se atualizando, né? É a mesma coisa. Então, nisso, assim, não saiu da minha rotina, né? Isso de se atualizar, de fazer curso, isso continua a mesma coisa. O que muda é a parte técnica realmente, né? Que você está estudando outra coisa, mas continua igual. Legal, legal. Tem mais algum outro desafio que você sentiu, ou alguma gafe, ou alguma coisa assim que você, um episódio? Uma coisa, por exemplo, na área de informática aqui, a gente usa muito termo em inglês, e a pronúncia italiana do inglês é muito peculiar, né? É muito peculiar a pronúncia do inglês, então às vezes tem uns desentendimentos do que a pessoa falou. Outra questão também da parte da língua, eu acho que
Por exemplo, no meu trabalho tem muito código, né? Que a gente tem que falar código de alguma aplicação, então você tem que soletrar, porque a pessoa não entende. E aqui na Itália tem um negócio que se chama o alfabeto, né? Telefônico, que na verdade são as iniciais de cada cidade. Você tem que decorar isso, porque senão ninguém se entende. Você tem que decorar, exato, Empoli, Ancona, você tem que decorar o nome de cidade italiana, porque se você ficar falando A, C, eles não vão entender. Você tem que começar como, Ancona, Nápoles, exatamente. Como é que você, tipo, diria o meu nome? É tipo assim, a gente virou. Como é que você diria o meu nome no alfabeto telefônico? Então, Milano, Ancona, Roma, Como, Empoli, Livorno, Ancona. Exato. Vocês entenderam? Então, assim, a cada letra a gente diz o nome de uma cidade. Meu Deus, eu também me perdia muito, porque às vezes a gente fala, A gente se perde no começo. não, É, é outra coisa mesmo para soletrar o meu. não, e no começo eu não lembrava os nomes das cidades, né? Aí teve uma vez que eu falei Londra, mas tudo bem, eles me entenderam, né? Que é Londres, mas não era cidade italiana, mas tudo bem, eles entenderam. Às vezes eu boto, principalmente no começo, eu botava nome de objeto, nome de animal. É, eles ficam. E parece que dá um delay neles, porque eles não conseguem entender. Se não é o nome da cidade assim, eles ficam. Ah, é tal coisa. É engraçado isso. Então, é uma coisa, tipo, são hábitos, né? Tipo, culturais que você, quando você tá lá, vai aprendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você. De quantos anos você já está trabalhando? Olha, eu perdi as contas, eu não sou muito boa nisso, mas acho que é mais de um ano já. Hã? É da área de humanas, tá tudo certo. É, Pelo menos bem, originalmente sim. um ano e meio? Sim, acho que sim. Mais ou menos. Qual é a tua avaliação? Como você está se sentindo hoje com essa rotina? Né? Para você, para ela, tá, gente? Era muito importante. Ela tem um trabalho onde ela poderia trabalhar em qualquer lugar e hoje ela trabalha em casa. E como é para você? Tipo, valeu a pena fazer essa transição? Conta aí. Sim, para mim valeu muito, porque hoje eu me sinto muito independente, né? Porque eu tô trabalhando no país que eu vivo, falando a língua no país que eu vivo, e era isso que eu queria, sabe? Eu queria realmente viver a vida da Itália. E trabalhar aqui me proporcionou isso, né? E ao mesmo tempo não fechou as minhas portas para outros países, né? É, exatamente, o mercado italiano ele é muito bom, por sinal. A área aqui de tecnologia ele é um mercado bem aquecido. Mesmo estando trabalhando, você vê vagas no LinkedIn, você recebe mensagens de recrutadores, e não só da Itália, né? Eu já recebi proposta de vaga para Alemanha, para Suíça, para Inglaterra, então é muito comum isso, sabe? E eu fico muito feliz de saber que eu tenho outras possibilidades, né? Que eu não estou restrita só a fazer uma coisa, só advogar num país que hoje eu nem vivo mais. Então, essa parte para mim me deixa muito feliz. Entendi. Última pergunta, Nath. Você falou que você, no teu grupo, né, você é a única mulher, a única estrangeira. Não sei também se Sim. da área que tem um background como o teu, né, que veio do direito. Você sentiu algum tipo de preconceito por causa disso? Você se sentiu diferente ou percebeu alguma coisa diferente com relação aos teus colegas? Nenhum. Incrivelmente, não senti preconceito aqui. E isso eu não sei se seria igual no Brasil, né? Espero que não, né? Mas eu fui muito acolhida aqui. Eu fui muito acolhida. Ai, também é mérito teu, tá? Que é aquilo que eu sempre falo, porque a nossa postura influencia.
Se a gente vai como se a gente fosse, né, o último na fila do pão, aí as pessoas vão nos dar um outro tratamento. Aquilo que ela sempre falou, eu fui para a entrevista de emprego sempre valorizando o meu percurso. Eu fui aquilo que eu sempre falo, né? Eu fui mostrando aquilo que eu tenho e não aquilo que me falta, que é Exato, muito grande. Então, perfeito. né? Então, essa é uma coisa que eu sempre falo. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas que vocês deixaram. Explica, Nath, explica a questão da declaração de valor em relação aos diplomas que você falou. Não conheço. Então, eu vou dar uma explicação geral. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente quer estudar e trabalhar aqui na Itália, a gente quer viver aqui, o nosso certificado no Brasil, do jeito que ele é, não tem valor. É comum as pessoas que vão trabalhar na área de marketing, na matemática, eles nem pedem para fazer o... Eles acreditam no currículo, mas aquilo que a gente aconselha é fazer a declaração de que a gente... Isso é diferente de fazer o reconhecimento profissional. O reconhecimento profissional a gente faz no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, dependendo da profissão e da profissão. Então, reconhece a profissão. Se a gente quer estudar aqui na universidade, a gente faz o reconhecimento do título de estudo e isso a gente faz diretamente na universidade. Aquilo que ela falou, que ela aconselha, eu também aconselho, é a declaração de valor. A declaração de valor significa dizer que a gente vai pegar todos os nossos certificados no Brasil, diplomas, etc. A gente vai fazer uma tradução juramentada, a gente vai apostilar e vai levar no consulado italiano no Brasil. Você fez isso? Não, eu não precisei, né? Eu acabei mudando de área. Ok, então você não fez, você mudou de área. E eles, Exato. como eu falei, nessa área, né, que eles pedem muito não, mas a gente aconselha todo mundo fazer. É, realmente. Nath, você tenha entendido, gente, a live, ela tá sendo transmitida no YouTube, então, em teoria, a gente vai deixar no YouTube. Eu tô gravando ela no Zoom, pra gente ver. E eu também vou deixar por aqui, tá? Para o pessoal que chegou agora. Vamos ver outras perguntas. Ok, essa é uma pergunta muito boa, eu vou deixar para você responder, porque você viveu isso na pele. Porque geralmente, o que que significa? Aqui a gente tem júnior e sênior, ok? Júnior significa dizer uma pessoa que está iniciando agora, ou tem até um ano e pouco de experiência. O sênior é uma pessoa que já tem anos de experiência, então de 5 para cima, mais ou menos. E sumiu a pergunta dela. Mas ela perguntou, não sei por que sumiu, mas ela perguntou o seguinte: Nath, você sentiu que eles implicaram porque você, tipo, não tinha 24 anos, você tinha 30, 31? Você sentiu que eles implicaram com a tua idade por você estar começando do zero? Essa foi a pergunta dela. Não, eu não senti nenhum preconceito em relação à minha idade. Eu conheci júniors também, mais ou menos da minha faixa etária, de 29 anos, alguns mais jovens também, que estavam acabando de se formar, né? Mas eu não senti preconceito com a idade, até porque o pessoal que trabalha na área, eu vejo o pessoal trabalhando muito até mais tarde aqui, né? Então, tem um pessoal que está para se aposentar que tem mais de 60 anos e também não tem nenhum preconceito. Eu não vejo como no Brasil, assim. Ok, tem uma pessoa que agora é Renata, eu acho. Ela falou, tem o mesmo background, formada em direito, quer fazer uma transição. Ela está dizendo por onde começar. Você começa a live no começo, assiste ela toda, você vai saber por onde começar. Aquilo que eu posso te dizer é ter um objetivo claro aonde você quer chegar e, de repente, fazer certificações e pequenos cursos. Concorda, Nath? Exatamente, exatamente. Né? O primeiro passo é exatamente esse. Assim, a área da tecnologia ela é muito grande, né? Então, o primeiro passo é você definir o que você quer fazer na área. Partindo desse princípio,
você começar a pesquisar cursos para se especializar e também, se possível, certificações, né? Porque isso tem um peso muito bom no currículo, se a pessoa tem a certificação, né? Estão perguntando, pediram para você a fluência em inglês? Não pediram a fluência em inglês, mas eu deixei no meu currículo que eu tinha o inglês, também o espanhol, o italiano e o português. Então, apesar desse medo de nós que estamos vindo do Brasil, ai, poxa, eu não falo italiano também, a gente tá na quarta língua, né? Muitas das vezes. Então, a gente às vezes até está na frente de algum italiano, que só tem, às vezes, o italiano. Eu tenho um colega de trabalho que não tem o inglês. Então, tipo, também não é requisito obrigatório da área, né? Mas o italiano, ao menos o básico, sim, o italiano é necessário. Quando você começou a trabalhar, qual era o teu nível de italiano? Eu não tenho certeza, eu acho que era A2 ou B1. Era B1, provavelmente, A2 ou B1, é. Não diz isso. Não diz, que eu fico batendo. Teve o Caio também, ele estava entre A2 e B1, na área de marketing, conseguiu. Gente, consegue. Aquilo que eu sempre aconselho é sempre tipo, desculpa, é sempre intermediário, né? Então, porque senão o pessoal chega, vem do Brasil e assim, ó, vamos ver o que acontece, entendeu? Vamos ver o que acontece, você não trabalha. Inclusive, hoje eu estava conversando com o meu cliente e falou, Marcela, não estou conseguindo uma vaga melhor por causa do meu italiano, tá? Então, assim, ótimo, que isso significa dizer que eles não enchem muito o saco, né? Então, você estava, tipo, no final do básico para o início do intermediário e eles te deram uma oportunidade, isso é fantástico, mas a gente joga para cima, né? É, Você é, pode falar. eu consegui me preparar para a entrevista. Eu treinei bastante. É, eu acho que era B1 mesmo, era B1 o meu nível, assim, mas é possível, é possível. Então, uma pergunta que eles estão perguntando: precisa ter cidadania ou ser descendente italiano para conseguir trabalhar na Itália? Respondo: não. Eu não tenho cidadania e trabalho na Itália. Aquilo que eu sempre digo é que você precisa estar legal no país. Então, você precisa ter um visto, de um qualquer visto ou qualquer permesso soggiorno, né? Isso, Exatamente. independentemente se você é italiano ou não é italiano, eles não contratam por nacionalidade. Então, isso também é uma coisa que eu falo e bato bastante. Eles estão perguntando quais foram os cursos que você fez, mas ela já falou antes. Eles te deram, é uma curiosidade, eles te deram um contrato de trabalho, ou eles pediram para você abrir uma partida IVA? Como foi a negociação? Se você Em- quiser dizer, tá? Não, tudo bem. Eu fui contratada inicialmente com um contrato temporário, né, o contrato determinato, e depois eu passei para o indeterminato. Então, hoje eu já tenho o contrato indeterminato, que é tão sonhado por todos. Legal, legal. Esse é tão sonhado, principalmente para os italianos, né? Nunca vi, meu Deus. Esse também é uma pergunta que me fazem hashtag diariamente. Eu consigo algum trabalho bom na Itália falando apenas inglês e com italiano básico? Não, não. Você, para trabalhar na Itália, você precisa falar italiano, né? Então, ela falou que ela estava, assim, entrando, vamos dizer assim, no nível intermediário, estava No no B1, ela conseguia comunicar. É possível alguém trabalhar aqui só com inglês? Gente, isso vai ser exceção. Hum, Vai ser, tipo, a exceção e não é regra. Então, na Itália, é, falar. Você acabou de dizer, você só trabalha com italianos, né? exatamente. E Apesar de muita gente pensa que o pessoal da tecnologia só trabalha em inglês, mas não. Aqui eu só trabalho 100% italiano, né? Às vezes alguém pode trabalhar para outro país, tipo para a Inglaterra, por exemplo, e só falar em inglês no trabalho, mas não é comum. Aqui na Itália se fala italiano. obrigada, tá me ajudando. Então, falo sempre isso.
Tati, eu acho que era isso, acho que eram essas as perguntas. Tem uma última coisa que você queria dizer para o pessoal que está ouvindo? Tem 46 pessoas ao vivo. É uma coisa que você gostaria de dizer, a última dica, né? Para conseguir trabalho na Itália, essa é a tua visão, né? Sim, eu queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui ao vivo, você, Marcela. A dica que eu dou é aprenda italiano, se puder antes de chegar na Itália, que você já vai estar um passinho à frente. Se prepare, se você saiba o que você quer fazer aqui. E faça o curso da Marcela. Faça uma consultoria com a Marcela. Aprenda como procurar emprego na Itália. Porque funciona, gente. Eu consegui, graças a Marcela, me ajudou muito. Eu não tenho nem palavras, e assim, não só a mim, eu tenho várias amigas que já fizeram também o curso, e vale muito a pena. Ai, obrigada. E o que Estudem, estudem. Se for da área, não deixem de estudar. esforço, né? Aquilo que Exatamente. ele vai mostrar a estrada, vai clarear para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, etc. Mas é esforço. Inclusive, eu falei hoje, gente, não tem mágica, né? Tem técnica e muito esforço. Nath, muito obrigada por ter. Já é 10 horas da noite, ela trabalhou o dia todinho no computador, repito, e ela tá ganhando zero, assim, ó, zero. Ela veio aqui exatamente por generosidade. Então, assim, ó, de verdade, muito obrigada por vir aqui contar a tua história. Vai com um monte de coraçãozinho. Tenho certeza que você inspirou muitas pessoas e elas aprenderam muito com você. Então, assim, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Beijão. Tchau, tchau.